Se você está começando a fazer entrevistas, começando a sua carreira agora, ou até mesmo se você já tem vários anos de experiência, é possível que você tenha bastante insegurança ou medo quando você vai fazer entrevistas. Uma das coisas que causa bastante esse medo, essa insegurança, é a gente ter medo do julgamento. Ou seja, a gente acha que aquela pessoa que está ali nos entrevistando vai pensar mal da gente por alguma besteira que a gente falou ou por alguma coisa que a gente não vai saber responder. E a gente fica lá com bastante insegurança de ser julgado pela outra pessoa. Aquela exposição causa um pouco de desconforto. O segundo ponto é que a gente usa aquele momento específico da entrevista como uma medida de valor próprio. Ou seja, a gente olha para aquela situação e acha que se a gente não mandar bem naquele momento, quer dizer que a gente não tem valor como profissional ou que a gente não tem competência, o que não podia ser mais distante da verdade. E o terceiro ponto pode ser falta de preparo mesmo, ou seja, você não está preparado ou preparada para fazer a entrevista. Isso é mais comum quando a gente está no começo da carreira. Se qualquer uma dessas coisas que eu falei faz sentido para você, continua no vídeo que a gente vai falar um pouquinho de como lidar com elas. Primeira coisa é entender que tem muito elemento que está fora do seu controle. Um processo de uma entrevista tem vários fatores que estão afetando aquele momento. Pode ser o humor da pessoa que está te contratando, se ela está correndo ou não está correndo. Ela tem os vieses emocionais e cognitivos dela, ela tem a visão de mundo dela. Você tem sempre que lembrar que tem um ser humano do outro lado que também é imperfeito e que também tem as suas dificuldades. Às vezes a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa, com um recrutador, e com outro recrutador a gente vai falar a mesma coisa e cada um deles vai julgar aquilo de uma forma. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu fui fazer uma entrevista para analista de investimento e eu falei sobre uma mesma tese para dois gestores de fundos de longo prazo diferentes e cada um deles interpretou de uma forma diferente. Um achou super boa a tese, o outro achou uma porcaria. E aí você fica se perguntando, será que o problema sou eu ou será que era uma questão daquela circunstância? Então, primeira coisa, entenda que tem bastante fator que não está ao seu controle. E não use aquele momento específico como o momento da verdade de ai meu Deus, eu não tenho valor como um profissional porque eu recebi um feedback ruim numa entrevista. Tem várias coisas ali que são super subjetivas e que nada a ver tem com você especificamente. Outro fator é que você pode realmente não estar preparado ou preparada. Então, o outro ponto que eu vou falar é se prepare. E eu vou te dar 5 dicas de como é que você pode fazer isso. Primeira dica, faça um exercício profundo e completo de autopercepção e autoconhecimento. Vai ter uma série de coisas numa entrevista, num processo seletivo, que vão ter a ver com você como pessoa. As pessoas vão querer entender os seus valores, para onde que você quer ir na vida, o que você almeja, quais são as suas ambições, por que você está ali, por que você tomou decisões que você tomou durante a sua vida profissional. Então você precisa fazer um exercício de autopercepção, autorreflexão, entender cada vez mais sobre você, porque isso vai te ajudar a se sair bem em várias das perguntas que vão aparecer durante o processo seletivo. Quanto mais você se conhece, mais você reflete sobre si, menos você é pego ou pega de surpresa na hora que você recebe uma pergunta dessas numa entrevista. Uau. Segunda dica, pesquise sobre a empresa, pesquise sobre a área que você está indo prestar um processo seletivo, eventualmente a vaga e até as pessoas que vão te entrevistar ou os gestores daquela área. Então entender coisas como qual que é a cultura da empresa, qual que é a cultura da área, como é que é a carga horária, essas coisas vão te ajudar muito. E aí você faz um exercício juntando com aquele que você fez no primeiro item de autopercepção e aí você tenta achar quais são os pontos do planejamento estratégico da empresa, do posicionamento de para onde ela está mirando para o futuro, que encaixam com a sua própria forma de pensar e os seus valores. Se você é uma pessoa super empreendedora e a empresa está tentando se reinventar no mercado porque ela está sofrendo competição de empresas que estão entrando no mercado, pode ser um ótimo ponto para você colocar como uma pessoa que vai ajudar a empresa a se reinventar, que vai ajudar a mudar a forma de fazer as coisas, que vai ajudar a inovar. Então, tenta pensar nesse tipo de coisa. Como é que o seu jeito de ser, os seus valores e as suas aptidões se encaixam no planejamento de longo prazo da empresa, daquela área, ou como é que você vai conseguir cobrir gaps que aquele gestor precisa para a área específica que você está indo prestar um processo seletivo. 3. Saiba como responder às perguntas manjadas que vão aparecer em processo seletivo. Cara, tem coisa que a chance de aparecer é 99,99999% num processo seletivo. Tem algumas perguntinhas que sempre vão aparecer. Quais são suas maiores qualidades? Quais são seus maiores defeitos?
Por que você quer trabalhar nessa empresa? Me conte sobre você. Por que você quer trabalhar nessa área? Por que você faz engenharia e quer ir para o mercado financeiro? Esse tipo de pergunta super básica e todos os momentos da sua carreira que você tem uma transição que não é óbvia, por exemplo, essa que eu acabei de citar, vão ser coisas que vão ser perguntadas com certeza. E aí você precisa saber como é que você vai responder essas perguntas de antemão para não ser surpreendido na hora. Um jeito de você fazer isso é escrever num papel todo o processo de autoconhecimento, escreve a pergunta, escreve a resposta que você acha que é a mais adequada para aquela pergunta. E aí não é ficar forçando a barra, não é ficar decorando resposta, não. É você se forçar a pensar no assunto e pensar numa resposta concisa antes do momento da entrevista e não ter que fazer isso de uma hora para outra. Quarta dica: procura job descriptions daquela área que você está prestando, entenda quais são os requisitos das vagas e vá preenchendo gaps. Ou seja, se você está prestando para uma área de data analysis, por exemplo, e lá tá em todas as vagas que você olha pedindo para você saber programar em SQL, para você saber fazer análise de dados, para você saber estatística, vai ser um pouco mais difícil se você prestar uma vaga dessa sem ter nenhum desses pré-requisitos. Você consegue fechar esses gaps indo em palestras, lendo livros, você consegue fazer isso através de cursos online ou presenciais e você pode chegar ao ponto que é adequado para várias vagas e você pode também procurar empresas especializadas em preparar pessoas para nichos. Por exemplo, a BTM, que é especializada em preparar as pessoas para o mercado financeiro. Se você quer uma vaga em finanças, a chance é grande da gente ter uma solução para te ajudar a se preparar para uma vaga dessa. A gente já sabe quais são os pré-requisitos das vagas, a gente já sabe como desenvolver as pessoas e a gente vai te ajudar a encurtar esse caminho. Dica número 5: treine e faça entrevistas. Se você tem algum colega ou alguma colega que também está passando por esse processo agora, aproveite esse momento e faça o que a gente fala de entrevistas testes com essa pessoa. Simule, 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 simule. Conforme você vai pensando e você vai repetindo as respostas, fica mais claro na sua cabeça de como é que você vai estruturar o pensamento e de como é que você vai estruturar a forma como você vai passar a mensagem que você quer passar. Vai ficando cada vez mais assertivo e você vai melhorando a forma como você vai fazer a entrevista. De novo, não é decorar as coisas, mas é se expor e treinar várias vezes para que seja mais natural quando você vai para um processo de uma entrevista. Ou você vai treinar fazendo entrevista de verdade, ou você deveria treinar com alguém te ajudando. Pede para a pessoa fazer a pergunta, responde a pergunta, pede um feedback para ela de como é que foi a sua resposta. Com isso, você vai melhorando ao longo do tempo. Pera, você já tá vendo embora, né? Mas eu tenho uma dica bônus para você, que é: controle o seu estado emocional antes de fazer uma entrevista. E você pode fazer isso fazendo exercícios de respiração ou até meditação. Você vai perceber que você muda a sua fisiologia quando você faz isso. Você reduz o batimento cardíaco, a sua voz começa a sair melhor, você começa a respirar melhor, o seu cérebro vai ficar funcionando um pouco melhor também. Então, dá uma meditada antes de fazer uma entrevista. Tem vários lugares no YouTube que você consegue achar meditações guiadas. Faz lá 5 minutinhos, 10 minutinhos de meditação antes de uma entrevista. Controla o seu estado emocional. Eu tenho certeza que você vai conseguir extrair o máximo potencial que você tem durante uma situação dessa. Então é isso. Se você ainda tem dúvida de como ir bem e como perder a insegurança nos processos seletivos, escreve nos comentários aqui pra gente saber que a gente vai tentar te ajudar. E se você curtiu as dicas, deixa nos comentários também qual dica mais te ajudou, porque você ajuda a gente a produzir conteúdo cada vez mais rico pra você. E se você gostou do vídeo, obviamente, deixa aquele curtir lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificação. Te vejo em breve. Um abraço.